Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos, pessoal, a gente vai falar sobre as unidades de medida de superfície. Ok, pessoal? Então, o que seriam as medidas de superfície? Pessoal, as medidas de superfície fazem parte, tá? Do nosso dia a dia, beleza? E correspondem às nossas perguntas mais corriqueiras do cotidiano. Por exemplo, quando a gente pergunta qual é a área de uma sala, né? Quando a gente pergunta qual é a área de um apartamento, quantos metros de azulejo seriam necessários, por exemplo, para cobrir uma determinada área da casa, a sala ou o quarto, né? Qual é a área da quadra de futebol, qual é a área pintada de uma determinada parede. Então, sempre que a gente pergunta, tá, alguma coisa referente à área de alguma coisa, a gente está falando de medidas de superfície, beleza? Então vamos lá, pessoal, medidas de superfície. Superfície e área. A superfície é uma grandeza com duas dimensões, tá? Enquanto a área é a medida dessa grandeza. Aí você vai falar assim, professor, por que é uma medida com duas dimensões? Na aula passada a gente estudou a unidade de comprimento, tá? E agora você está estudando a unidade de medida de superfície. O comprimento, pessoal, nada mais é do que você tem lá, por exemplo, uma reta. A reta, por exemplo, é um exemplo de unidade de comprimento, tá? Esse desenho aqui também é uma unidade de comprimento. Só que quando a gente está falando da unidade de superfície, a gente está falando de figuras bidimensionais. Por exemplo, o triângulo é um exemplo, tá? O quadrado é um exemplo, beleza? O círculo é um exemplo também de unidade de superfície. Por quê? Porque ele tem superfície, beleza? Ó, tem superfície aqui, ó. Quadrado, círculo, beleza? Então, são unidades, são superfícies, tá? E são figuras bidimensionais, são figuras fechadas, beleza? Você vê no comprimento não tem isso, tá? Então, por isso aqui, eles são chamadas de figuras bidimensionais. Agora, olha só, pessoal, quando a gente estudou sobre unidade de comprimento, a gente também estudou sobre as unidades. A gente viu também, né, na realidade, que o metro era a unidade fundamental, tá, que a gente utilizava para calcular o comprimento. Não é diferente aqui quando a gente está falando do metro quadrado, tá? O metro quadrado aí, pessoal, é a unidade mais usual que a gente tem, tá, como unidade fundamental aqui, quando a gente está falando de superfície, beleza? Tá, e como a gente viu lá atrás, a gente vai observar que a gente tem os múltiplos e os submúltiplos, tá? Lembrando que os múltiplos, tá, assim como era lá atrás, são o quê? São os valores que são maiores que o metro, beleza? E os submúltiplos são os valores menores que o metro. A única diferença de lá para cá é o quê? Que lá a gente multiplicava por 10, beleza? Multiplicava ou dividia, né? Aqui não, pessoal. Aqui a gente está multiplicando ou dividindo por 100, tá? O número que já é subsequente, certo? Então, por exemplo, ó, se eu tenho um metro quadrado, por exemplo, um metro quadrado equivale a um metro quadrado. Mas, por exemplo, um decâmetro, pessoal, equivale a 100 metros quadrados, assim como um hectômetro equivale a 100 metros quadrados, um quilômetro equivale a 1 milhão de metros quadrados, né? Ó, um decímetro equivale a 0,01 metros quadrados, o centímetro equivale a 0,001 metros quadrados, o milímetro equivale a 0,0001 metros quadrados, tá? Então, aqui, daqui para cá, né? A gente vê que são múltiplos do metro quadrado e a gente está multiplicando por 100. Aqui a gente vê que é submúltiplo e está dividindo por 100. Da mesma forma, pessoal, que a gente fazia lá atrás, quando a gente estava trabalhando com transformação de unidades de medida, aqui a gente também pode fazer. Como assim, professor? Lá a gente estava multiplicando por 10, né? Sempre que o número partia da esquerda, né, para a direita, a gente multiplicava por 10 lá. Aqui a gente está multiplicando por 100, como eu já falei. Tá? E todo número que parte da direita para a esquerda, a gente faz o que? A gente divide por 100, beleza? Lembrando que a gente tem que seguir esta ordem, tá? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, a gente tem que seguir esta ordem aqui, tá? Então, sempre que eu quiser converter uma unidade de medida, eu vou multiplicar ou dividir por 100, né, se o valor que tiver aqui for imediato, obviamente. Né? De metro para decímetro, eu multiplico por 100. Mas se eu for de metro para centímetro, eu vou ter que multiplicar por 10.000. Beleza? Assim como se eu for de milímetro para centímetro, eu divido por 100. Agora, se eu for de milímetro, por exemplo, para metro, eu vou ter que dividir por 1 milhão. Ok, pessoal?
Então vamos lá. Medidas agrárias. As medidas agrárias são utilizadas para medir, tá, pessoal? A superfície de campo, plantações, pastos, fazendas e etc. Tá? A principal das unidades é o are, beleza? E possui um múltiplo, beleza? Que é o hectare, tá? E um submúltiplo aqui, que é o center, beleza, pessoal? Então, o are aqui é a unidade fundamental, no caso, das medidas agrárias. Ele tem um múltiplo aqui, que é o hectare, e tem um submúltiplo, que é o center, beleza? E aí, pessoal, outra informação importante é que um hectare equivale a 100 metros quadrados, beleza? A 10 mil metros quadrados, perdão. E um are equivale a 100 metros quadrados, assim como o center equivale a 1 metro quadrado. Então, essas unidades aqui elas são importantes, porque quando a gente for calcular, né, quando a gente for fazer exercícios em que pede para a gente calcular medidas agrárias, essas unidades aqui são importantes, a gente não pode esquecer. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer alguns exercícios de fixação. Aqui eu deixei isso aqui, tá, para poder ajudar vocês, até vocês conseguirem gravar, tá? Isso aqui é importante, gravar essa ordem aqui, tá? Para saber quando você está multiplicando ou quando você está dividindo, tá? Então, vamos lá, transforme em metro quadrado essas unidades aqui. Olha só, a primeira unidade que a gente tem é o 38, ó, decímetro, né? Então, olha só, de metro para decímetro a gente faz o quê? A gente multiplica, não é isso? Ó? Então, ó, perdão, a gente está em decímetro, né? Então, decímetro para metro a gente faz o que? A gente divide, né? Está partindo daqui para cá, não daqui para cá. Está partindo daqui para cá, né? Então, vai ficar como, pessoal? Isso aqui vai ser igual a... Bom, ele está falando que é para dividir por 100, então a gente vai fazer 38 dividido por 100. Beleza? Que é a mesma coisa que 0,38. Basta você observar que você tem dois zeros aqui, então você vai ter que ter dois algarismos antes da vírgula. Beleza? Metros quadrados. Ele quer em metro. Beleza? Aqui, pessoal, 1.155 centímetros quadrados. Então, olha só, centímetro está aqui. Ele quer passar para metro, então a gente vai ter que dividir por 10 mil, né? Então, aqui vai ser 1.155 dividido por 10 mil. Beleza? Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, aqui a gente tem quantos zeros? Aqui a gente tem 4 zeros. Então, a gente vai ter que ter 4 algarismos antes da vírgula. Então, ó, a gente copia esse valor aqui. Tá? E o que a gente faz? A gente acrescenta um zero seguido de vírgula aqui. Beleza? Metros quadrados, porque a gente quer a unidade de metro. Aqui, 81 quilômetros quadrados em metro. Pessoal, ó, multiplicar por 100, depois multiplicar por 100, depois multiplicar por 100 de novo. Ou seja, a gente tem que multiplicar 81 por quanto? Por 1 milhão. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 81 vezes 1 milhão é equivalente a 81 milhões, tá? Metros quadrados. Então, 81 quilômetros quadrados equivale a 81 milhões, tá? Metros quadrados. Aqui, pessoal, 0,81, ó, H metro quadrado. Como é que a gente vai reescrever isso aqui? Bom, se eu tenho que partir daqui para metro, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10 mil, não é isso? Ó, então aqui, ó, decâmetro, metro. A gente multiplica por 10 mil, então vai ser 0,81 vezes 10 mil, beleza? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Olha só, pessoal, uma sacada legal. Você tem dois algarismos depois da vírgula e esse valor está sendo multiplicado por 10 mil, né? Por um cara que é acompanhado de zeros aqui. O que você pode fazer? Você pode cancelar dois zeros para fazer o quê? Com que esse cara aqui fique um inteiro positivo. Então isso aqui vai ser 81. Claro que se tivesse três algarismos aqui, você ia cancelar 3 zeros, beleza? Como sobrou 2 zeros aqui, é só a gente acrescentar, beleza? Então, 0,81 quilômetros quadrados equivale a 8.100 metros quadrados, beleza? Vamos lá, pessoal, efetue as seguintes transformações. Novamente, a gente vai usar essas unidades aqui de medida. Ó, ele está pedindo para a gente transformar de decímetro para metro. Então, a gente tem que fazer o que? Dividir por 100. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 5 dividido por 100, tá? Isso aqui vai ser igual a 0,05, né? Porque a gente tem que ter dois algarismos depois da vírgula, metro quadrado. Beleza? Aqui 12 quilômetros quadrados em decâmetro. Eu tenho que fazer o quê, pessoal? Ó, quilômetro para decâmetro, eu tenho que fazer, ó, multiplicar por 100, e depois multiplicar por 100 de novo. Então, eu tenho que multiplicar por 10 mil. Então, vai ser 12 vezes 10 mil, né? Isso aqui é a mesma coisa que quanto, pessoal? 120 metros quadrados, beleza? Aqui, 13,34 decâmetro, né?
em metro. A gente vai ter que multiplicar por quanto, pessoal? A gente vai ter que multiplicar por 100. Então, aqui vai ficar 13,34 vezes 100. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, aquela jogadinha do zero. Não tem dois logaritmos aqui e aqui não tem dois logaritmos depois da vírgula. A gente cancela esse zero, vai ficar com o quê? 1.334 metros quadrados. Beleza? Aqui, pessoal, 457 decímetros, né? Para metros. Tem que fazer o quê? Dividir por 100. Então, isso aqui vai ser 457 dividido por 100, que é igual a quanto? Tem quantos algarismos aqui? Quantos zeros? 2. Então, a gente vai ter que ter dois algarismos depois da vírgula. A gente copia o número de novo. Ó, coloca a vírgulazinha aqui, ó. 1, 2 metros quadrados. Beleza? Aqui, pessoal, 655 decâmetros ao quadrado em quilômetros ao quadrado. Então, olha só, eu estou partindo daqui para cá, não é isso? Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir por 10.000. Então, vai ser 655 dividido para 10.000, né? Isso? Então, aqui vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar, a gente copia, né, o 655 e vê quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que ter 4 algarismos antes da vírgula, tá? Aqui vai um zero. Pessoal, só uma correção aqui, ó, que aqui é dan, tá? Não é metro. Beleza? Quilômetro para dan. Então, aqui vai ficar dan ao quadrado. Beleza? Vamos lá, pessoal. A quantos metros quadrados corresponde a 16 hectares? Pessoal, vamos lá. Primeiramente, tá? Lembrando que a gente viu lá 1 hectare, tá, pessoal? É a mesma coisa que 10.000 metros quadrados. Então, a primeira informação que a gente tem é essa, beleza? Equivale a essa quantidade. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? A gente pode concluir que 16 hectares é a mesma coisa que 16 vezes 10.000, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 160.000 metros quadrados, beleza? Próximo exemplo, determine quantos metros quadrados cabem em 7,8 alqueires, tá, paulistas, sabendo-se, né, que o alqueire paulista corresponde a 2,42 hectares. Então, olha só, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né? Ele já falou quanto que equivale o hectare paulista, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa quantidade em hectare aqui e vai transformar em metros primeiro, tá? Então, a gente vai fazer o que, pessoal? Primeiro, a gente vai fazer... A gente sabe, né, que qualquer corresponde a 10.000, não é isso? 10.000 metros quadrados. Não é isso que a gente viu? Então, a gente sabe o quê? Que 2,42A, né, vai corresponder a quanto, pessoal? Vai corresponder a 2,42 vezes 10.000 metros quadrados, né? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, novamente, a gente faz o quê? A gente cancela esses dois zeros aqui para ficar com 242 inteiro. Não sobrou dois zeros? A gente acrescenta. Então, isso aqui equivale a 24.200 metros quadrados. Beleza, pessoal? Agora a gente pode fazer a multiplicação, né? Porque ele quer saber, ó, determine quantos metros quadrados cabem em 7,8 alqueires paulistas, sabendo-se que o alqueire paulista corresponde a 2,42 alqueires, né? Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar assim, ó. Hectômetros, perdão. Como é que vai ficar? Alqueire mesmo, perdão. Então, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar 7,8 vezes... Quanto, pessoal? Vezes 24.200, tá? Se você fizer essa multiplicação, você vai ver que isso vai dar 188, 760 mil metros quadrados, beleza? E aí, pessoal, converta, tá? 4,8 hectare em ares, tá? Que é aquele símbolozinho A, né? Que a gente pode até botar aqui, que eu não coloquei. Como é que a gente faz para fazer essa conversão? Bom, a gente sabe que que é, né, pessoal? É a mesma coisa, isso a gente já viu, que 10.000 metros quadrados. Tá vendo? A gente está usando isso pra caramba, né? Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que 4,84 alqueires é igual a quanto? É igual a 4,84 vezes 10.000, beleza?
Então, ó, novamente, a gente pode cancelar isso aqui, né? E aí a gente